Falar sobre um fato que aconteceu aí no último domingo. A cerimônia do Oscar 2022 aconteceu no último domingo e foi palco de uma confusão entre o ator Will Smith e o comediante Chris Rock. Isso porque Chris fez uma piada sobre o cabelo de Jada Pinkett Smith, que é a esposa de Will, que sofre com queda capilar e está com a cabeça raspada. Jada, de 50 anos, revelou em 2018 o diagnóstico de alopécia. Mas afinal, o que é alopécia? O que pode causar a queda de cabelo em todo o couro cabeludo? E como é o impacto psicológico de enfrentar esse momento? Para tratar desse assunto, a gente vai conversar com a médica pós-graduada em dermatologia, Radassa Barros, por videochamada, e a psicóloga Niara Gissá, ao vivo aqui no estúdio. Nós vamos bater um papo sobre esse assunto, que é muito importante a gente fazer a abordagem, né, de uma forma geral. Primeiro eu quero dar uma boa tarde para a Radassa e a Niara. Boa tarde, gente. Boa tarde. Eline, tudo bem? Tudo ótimo, duas mulheres maravilhosas aqui, né? Nós estamos de forma online com uma entrevistada e ao vivo com a outra. E primeiro de tudo, eu queria que a doutora falasse sobre o que é alopécia, né? E qual é o público atingido por essa doença? Então, obrigada pelo convite, Jaqueline. Então, a alopécia que está super falado, né, devido a esse evento no Oscar, ela é uma doença inflamatória do folículo piloso. E com isso existe uma queda de cabelo em tufo. E aí a pessoa apresenta halos sem pelo. E isso pode acontecer tanto no couro cabeludo, mas em qualquer local com pelos no corpo. Sim. E você perguntou do público, né? Isso. Então, ele não tem um público, não escolhe público. Pode acontecer em crianças, pode acontecer em mulheres, homens, idosos, enfim, em qualquer idade e qualquer público. Sim. E é importante a gente entender que essa doença, ela mexe muito, né, com a autoestima. E eu queria que a Niara falasse um pouquinho sobre isso. No âmbito da psicologia, né, muitos pacientes sofrem também com a doença pela queda do cabelo, né, a autoestima fica abalada? Isso. O cabelo, ele é muito significativo para a mulher, né? A gente sabe que um dos prejuízos, além da baixa autoestima, é também prejuízos sociais, como a mulher querer deixar de sair, querer deixar de trabalhar, se sentir incapaz. Então, acaba, de certa forma, mexendo com o emocional da mulher, a ponto dela não conseguir ter uma vida social, porque o cabelo é a representação da beleza para a mulher. Sim, e é isso que é importante, né? A gente tratar do assunto e esclarecer também uma polêmica que veio à tona por um momento, né, em que chamava atenção para um Oscar. O tema era outro, né? E a gente sabe que a importância de se falar sobre o assunto veio exatamente a partir de uma brincadeira que foi, né, tirada no palco, no momento em que todos os holofotes estavam sendo colocados e direcionados para um homem que fez aí essa brincadeira e que atingia uma mulher que, por conta da alopécia, ela estava sem os cabelos. Então, é importante a gente esclarecer que, acho que independente do ocorrido, né, vale a gente citar que quando uma piada, uma brincadeira, ela é tirada com a dor do outro, isso faz com que o outro sofra muito mais, não é? Exatamente. É aquela questão, nós lutamos tanto para ter o direito de fala, o direito de liberdade à expressão, que hoje o que está faltando é exatamente saber o limite para essa liberdade. Porque as pessoas acham que por ter liberdade a falar o que pensa,
elas sentem no direito de falar sobre aquilo que não as diz respeito, que é o corpo do outro. Sim. A forma com que o outro se veste, a aparência física do outro, de uma forma geral, não apenas de cabelo, mas sobre o corpo do outro. Por que que as pessoas precisam estar colocando suas opiniões sobre a liberdade do outro de se apresentar da forma que queira? Sim, né? sim. E é importante a gente falar porque não só no âmbito da psicologia, mas a doutora pode explicar melhor, né? Por a alopécia, ela causa essas falhas, né? Causa calvície, ela faz com que o couro cabeludo perca, né, esses pelos, e várias partes do corpo também, cílios, sobrancelhas, podem ser afetados, não é, doutora? Exatamente. Então, a alopecia areata, ela tem justamente essa característica, né, de formar halos, buraquinhos mesmo, sem cabelo. O cabelo, ele cai em tufos, até assusta algumas vezes a pessoa pega de desapercebida, e isso pode, sim, afetar qualquer área, tanto do couro cabeludo como nos homens, na barba, né? Pode também sobrancelha. Existem 2 tipos raros também de alopecia areata, que é a total, quando todo o couro cabeludo realmente fica sem cabelo, o cabelo cai de todo o couro cabeludo, ou a universal, né? E aí já vai sobrancelha, todas as áreas de pelo você realmente perde, né, nesse tipo de alopecia. Sim. Doutora, no consultório, a senhora se depara muito, principalmente com mulheres que sofrem com a alopécia e por conta dessa queda de cabelo, com o sofrimento que vai além da doença em si, mas com problemas de autoestima? Com certeza. Eu diria que nessa fase de pandemia também foi uma fase que aumentou muito, né, a incidência dessa doença, porque ela tem muita relação com o estresse, né? A gente não tem ainda uma causa definida, mas a gente sabe que fatores autoimunes, causas autoimunes e genéticas estão relacionados, mas o estresse ele tem uma influência muito grande. E eu diria que não só nas mulheres e nos homens também, né? Eu tenho alguns pacientes que têm esse problema e sofrem muito com questão de autoestima. Sim, eu gostaria de ouvir agora a Niara, que é psicóloga, falando exatamente sobre a questão da empatia. No momento em que o Oscar, né, ele estava sendo assistido por milhares de pessoas e uma brincadeira vem à tona, né? E essa brincadeira chega a doer numa mulher que está lá sem os cabelos por conta de uma doença. Nesse caso, você acha que faltou essa empatia por parte aí do profissional? Não só empatia, mas como respeito, conhecimento. Toda pessoa pública, né, que tem direito à fala, ela se torna automaticamente representante de uma população, né, de uma classe. Naquele caso, ele estava como representante de muitas e muitas pessoas. Afinal de contas, a gente estava falando de um prêmio internacional. Então, assim, não apenas empatia, mas respeito de fato, conhecimento e senso de o que é, de limite mesmo, do que é necessário falar. Será que se pode realmente falar tudo por uma brincadeira, para ser engraçado? Será que sempre nós estaremos nessa sociedade onde, para que um esteja confortável, outro ou outros vão estar sempre na condição desconfortável para isso? Então, assim, é uma reflexão que a gente precisa fazer, porque com o direito da fala, com as redes sociais, a gente está sempre vendo cotidianamente brincadeiras que ultrapassam desse limite do respeito, né? O poder de se colocar no lugar do outro, imaginar o que o outro pensa, o que o outro sente, ele é a base de tudo isso. Mas, acima de tudo, é interessante que as pessoas cuidem também da sua saúde mental, porque a saúde mental é essa base que vai fazer com que o outro não se justifique com brincadeiras pessimistas para promover a alegria. A alegria não precisa ser sinônimo da dor alheia. Então, isso é muito importante. Eu ressalto aqui que quando o outro, né, precisa dessa evidência, precisa diminuir
alguém para fazer o outro rir, isso já não é engraçado, né? Porque a gente tem que ter limite, e eu digo isso e acho que é muito importante e oportuno a discussão. Claro que a gente não tem aí o nosso pensamento, ele não é o único, né? Tem pensamentos diversos e a gente tem que aprender a respeitá-los também, mas a gente tem que parar para avaliar uma palavra que está tão em alta, que é a empatia, e a gente sempre escuta dizendo, se coloque no lugar do outro. E aí numa situação como essa, imagina, a gente rir do sofrimento do outro. É engraçado rir da dor do outro, né? Até que ponto? Então, acho que é muito louvável a discussão desse tema, acho que é importante a gente esclarecer até onde vai o limite, né, para a gente fazer rir. Falando sobre a alopécia, doutora, existe um tratamento específico para a alopécia? Tem cura ou o tratamento ele é para amenizar aí os sintomas? Então, Jaqueline, os tratamentos, eles são a resposta é muito individual. Existe tratamento sim, desde tratamentos tópicos, né, que a gente utiliza alguns medicamentos que são até conhecidos, minoxidil, corticoides, tratamentos injetáveis, que têm respostas muito boas, porque tem ação anti-inflamatória bem importante, porque eu falei, né, que é um processo inflamatório, sim, do pelo, mas a gente precisa entender que as respostas são muito individuais. E aí sim, essa questão, né, que ela falou sobre saúde mental, a gente tem que ter como profissional essa sensibilidade, inclusive, de orientar o paciente, de às vezes procurar sim uma ajuda, né, um especialista, um psicólogo, para poder tratar e estar acompanhando essa situação. Porque no caso dessa doença e de outras que a gente sabe que tem uma influência enorme do emocional, é de extrema importância. É uma doença autoimune, a alopécia, doutora? Ela tem fatores autoimunes e genéticos também relacionados, mas não tem uma causa totalmente estabelecida. Sim, sim. E só para deixar claro para as pessoas, o que é uma doença autoimune? Então, é uma doença em que vamos colocar de forma simplificada, o nosso próprio corpo reage contra nós mesmos, né? Então, isso gera processos inflamatórios e no caso da alopecia areata, isso vai gerar uma lesão no couro cabeludo e a perda desse cabelo. Justamente por causa dessa ação do seu próprio corpo contra você. Por isso é importante, né, o acompanhamento de uma equipe multidisciplinar, né? Com certeza, nesses casos é bem importante. Além da dermatologia, né, é importante também o acompanhamento psicológico, como a gente falou, né? E anteriormente nós falávamos aqui sobre a questão do humor, né? Do limite do humor, e nós estamos aqui com a psicóloga que esclareceu e falou, comungo, inclusive, compartilho muito desse pensamento, porque eu acho que quando a gente faz rir com a dor do outro, isso não é engraçado, né? Esse é um pensamento, porque você não imagina o que você pode afetar na vida daquela pessoa, né? Que sofre com aquele momento, que pode ser engraçado para as pessoas que estão ali, para quem fez a brincadeira, mas acredito que aquele efeito psicológico, ele pode durar uma vida inteira, né? E pode chegar a gerar um sofrimento muito grande. E aí, nosso querido Lohan, ele é repórter, né? E também humorista. E faz a gente rir o tempo inteiro, né? Porque eu acho um papel, inclusive, esclarecendo aqui meu pensamento, acho que é louvável, né? A iniciativa da gente poder debater esse assunto, mas também ouvir um profissional, né, como ele, um profissional que eu tenho tamanha admiração, faz parte aqui do programa, e a gente sempre fala sobre esse assunto, né, Lohan? Você como humorista, você acha que existe um limite para fazer rir, amigo? Na verdade, o humor é tratar a vida, né, as coisas do cotidiano de maneira divertida, né? Agora, a partir do momento onde você trata de certo problema, que pode ser até engraçado para algum grupo, mas que, por outro lado, vai até a dor de outra pessoa, eu acho que aí já chega o limite. Eu, pelo menos, quando pratico humor, eu procuro colocar esse limite. Perfeito.
não esperava menos, né, do que isso vindo dele, pelo que a gente conhece aqui, e eu compartilho muito dessa ideia mesmo. Acho que vale essa reflexão, acho que nem tudo que é engraçado ele deve ser levado para frente, porque o que para você pode ser engraçado, para o outro pode fazer doer. Então que a gente pense mais sobre isso, tanto que tem sido evidenciado muito, né, problemas com crianças, o chamado bullying, que antes a gente sequer sabia, né, doutora? E hoje a gente já tem conhecimento e aí uma atenção maior com as nossas crianças nas escolas, que o assunto possa ser discutido cada vez mais, mas nessa questão especificamente, adultos formados com seus pensamentos e suas profissões e com, né, um entendimento do mundo real, a gente não pode permitir que isso aconteça, né? Não estamos aqui avaliando nem opinando em relação ao que foi feito com o tapa, né? Porque isso também acho que aí já vem uma outra questão, né? Também não vale a violência. Então, assim, vários fatores foram observados numa situação que foi ao extremo, ao meu ver, desnecessariamente, né? Então, assim, acho que é importante a gente esclarecer o assunto, deixar as pessoas a par sobre essa doença, né? E que as pessoas possam procurar ajuda. Inclusive, muita gente tem sintomas e sequer sabem que tem essa doença, né, doutora? Muito, super importante isso que você falou agora. Eu estava aqui querendo falar justamente essa questão que você falou das crianças, né? É uma doença que, inclusive, pode acontecer em crianças. E é inesperado, porque a gente não pensa, uma perda de cabelo em criança, né? É algo assim. Então, que os pais também fiquem atentos, porque sim, elas são muito vítimas de bullying nessa idade, inclusive por essa causa. Então, a gente precisa realmente ficar atento com relação a isso e procurar um especialista o quanto antes para começar um tratamento. Porque existe tratamento, mas como eu falei, respostas individuais, geralmente temos respostas muito boas, mas as respostas são bem individuais, sim. É isso. Eu quero agradecer, né, demais a participação aqui das nossas profissionais. Ouvimos aqui a nossa dermatologista, quero que a psicóloga agora também possa fazer aí um comentário final para que a gente possa se dirigir aqui aos últimos minutos da entrevista. Bom, eu gostaria de ressaltar exatamente a importância que é a saúde mental, né? Ninguém conhece as dores do outro, ninguém sabe os conflitos internos. E muito mais do que simplesmente expor a opinião, falar o que pensa ou o que sente, é muito mais importante saber como o outro se sente. Então, se de repente, em um momento, você não souber o que falar, fica calado. Sim. É melhor do que falar algo que possa machucar o outro e, quem sabe, até estragar a festa, né? E esse é meu recado, cuidem da saúde mental. Olha, muito obrigada mesmo pelos esclarecimentos. Doutora Daça, muito obrigada, tá, pela entrevista concedida Obrigada, aqui. Jaqueline. Muito obrigada, uma ótima tarde. Obrigada, Niara, também, pela participação. Espero que você de casa, né, tenha observado esse assunto. Fica a nossa mensagem de conscientização sobre o respeito à individualidade do outro, sobre a vida e a saúde do outro. Com esse tipo de assunto não se brinca, tá bom? E agora